Vamos lá, vamos seguir com a gente, porque para entender um pouquinho mais sobre esses rituais do funeral do Papa Emérito Bento XVI e o que este momento representa para a Igreja Católica e também para a história, gente, do mundo, converso agora com Cleiton Júnior Dias, que é pesquisador, colaborador do Departamento de História da Unicamp. Cleiton, obrigado por nos atender nessa manhã de quinta-feira aqui no Brasil, nessa missa muito importante, histórica, né, que é um marco para a Igreja Católica. E gostaria até de trazer já aqui, você estava acompanhando a nossa conversa aqui com a Sônia Blota, nossa correspondente, de fato, né, quando o Papa ele é eleito, quando ele é de fato, né, denominado um Papa, ele ganha um anel, o anel do pescador, em que antigamente eu li alguns relatos que era uma espécie de documento, né, ele assinava ali alguns documentos, alguns testemuniais ali com aquele anel, né, e esse anel é uma grande marca. E quando um Papa morre, esse anel é destruído. Nesse caso, o Papa Emérito Bento XVI ele ficou afastado, né, alguns anos da Igreja. Ele continuou usando esse anel foi destruído, esse anel foi anulado. O que aconteceu de fato no anel e também nesse rito que é tão importante, né, desse objeto tão importante para a Igreja Católica? Bom dia, Cássius. Uma alegria estar aqui para poder comentar alguns detalhes dessa celebração. Bom, a respeito do Anel do Pescador, essa dúvida que paira, né, o que aconteceu com o Anel do Papa Bento XVI. Na verdade, o Anel do Pescador ele é utilizado para sigilar os documentos. E quando o Papa renunciou, este anel ele foi riscado, ou seja, por algum processo ali de ourivesaria, eles riscaram o anel de modo que ele não pudesse sigilar outros documentos e que ninguém pudesse usar esse anel para falsificar documentos. Então, o anel ele não foi quebrado, mas ele foi anulado. Foi isso que aconteceu. Bom, gente, vamos retomar a nossa entrevista aqui com o Cleiton Júnior Dias, que é o pesquisador, colaborador do Departamento de História da Unicamp. Cleiton, a gente acabou perdendo um pouco o sinal ali na nossa primeira entrada e gostaria que você explicasse em questão da diferença dos velórios que acontece, né, de um Papa que acaba morrendo, né, estava, né, no papado e de um Papa emérito. Quais são as diferenças que acontecem, já que é um fato inédito, né, na história da Igreja Católica? Bom dia novamente. Bom dia, Cássio. Bom, o Departamento de Liturgia do Vaticano, essa semana, teve que adaptar o rito, porque, na verdade, não existe um rito escrito sobre as exéquias, o funeral de um Papa emérito, né? Porque é a primeira vez que temos aqui na modernidade um Papa emérito. Então, existe um rito chamado Ordo Exequiarum Romani Pontifici, que é o rito que traz todas as normas, todas as rubricas, todas as cerimônias litúrgicas para o caso de um Papa reinante, mas não para o caso de um Papa emérito. Então, o Vaticano fez algumas adaptações para mostrar justamente essa diferença entre um Papa que está governando a Igreja e um Papa que não está mais governando a Igreja. Na cerimônia de hoje, que é essa cerimônia que marca justamente as exéquias, ou seja, a missa fúnebre do Papa Bento XVI, as adaptações que foram feitas, elas dizem respeito particularmente aos ritos que encerram a cerimônia. Nós estamos aqui acompanhando pelo vídeo, já estamos nos ritos finais da missa, estamos vendo o cardeal Giovanni Battista Re, que é o decano do Colégio Cardinalício, ele está fazendo a aspersão do corpo, anteriormente ele fez a sensação, e a partir de agora a cerimônia é simplificada, porque se nós tivéssemos o caso de um Papa reinante, nesse momento o coro da Capela Sistina estaria cantando a ladainha de Todos os Santos, que é prescrita para esse momento, e logo após a ladainha nós teríamos a despedida, que é um rito solene das igrejas orientais, é um rito inclusive cantado nas línguas orientais, e logo em seguida o rito da despedida da Diocese de Roma. E aí o corpo, o caixão do Papa, segue em procissão até o sepultamento. Então, aqui nesse momento que estamos vendo no vídeo, já temos uma simplificação do rito. Uma outra questão que foi simplificada pelo Vaticano diz respeito à questão do celebrante, né? Porque quando um Papa falece, o seu funeral é presidido por um cardeal. Aqui não, aqui nós temos um Papa reinante presidido
presidindo o funeral de um Papa emérito. Alguns têm falado que isso é a primeira vez que acontece na história. De fato, nesta forma é a primeira vez. Só que em 1802 nós tivemos algo parecido, porque em 1802 o Papa Pio VII, aliás, Pio VI, foi sepultado pelo Papa Pio VII, mas era um contexto diferente. O Papa Pio VI faleceu na Espanha, exilado por Napoleão. E faleceu em 1799. E em 1802, quando entra em Roma, o Papa vai presidir a cerimônia de sepultamento do corpo que entra solenemente em Roma. Então, é um caso que tem uma certa precedência, mas não do modo que conhecemos hoje, que estamos vendo algo inédito na história. Professor, inclusive a gente estava vendo imagens ali do caixão, né, do Papa Emérito Bento XVI, um caixão de madeira. Gostaria que o senhor trouxesse também mais detalhes, o porquê dessa madeira, e dentro é colocado ali medalhas, moedas, uma espécie de também um testemunho ali, né, de todos os feitos do Papa. Traz mais detalhes para a gente de o que vai, né, internamente dentro desse caixão, que acaba chamando até a atenção, né, da imagem. Isso é um caixão de cipreste, na verdade, é uma madeira nobre. Ontem o caixão foi preparado, o corpo do Papa foi colocado no caixão e numa cerimônia privada, que não foi transmitida pelos meios de comunicação. E nessa cerimônia privada acontecem dois ritos. O primeiro rito é o rito de colocação de um lenço, de uma espécie de um véu sobre a face do Papa. E logo em seguida é colocado junto do caixão, são 3 sacos de veludo vermelho com moedas, que são as moedas durante o seu pontificado. Em cada ano do seu pontificado foram cunhadas diversas moedas em ouro e prata, e essas moedas são colocadas junto do caixão, e também é colocado um cilindro de metal chamado ródito, e dentro desse cilindro nós temos um texto escrito em latim que testemunha os feitos mais importantes do Papa. Então isso tudo aconteceu ontem, quando o corpo foi colocado nesse caixão de cipreste. Agora nós estamos vendo que vai começar já a procissão para as Grutas Vaticanas, onde o corpo será sepultado, e lá nas Grutas Vaticanas, esse caixão de cipreste será colocado num caixão de zinco e depois num outro caixão de uma madeira nobre. Então são 3 caixões que são usados para o sepultamento do Papa. Isso é algo que não acontece apenas para o Papa, mas ao longo da história também aconteceu para grandes monarcas. Então a cerimônia papal é uma reminiscência daquilo que já acontecia para o sepultamento de grandes monarcas, ser enterrado em 3 caixões. Esse rito que nós temos aqui, que é o rito atual, que foi publicado em 1996, ele simplifica o segundo caixão, porque antes o caixão ele não era de zinco, mas sim de chumbo, e era muito pesado transportar o caixão de chumbo, e isso acabava causando transtornos até na cerimônia. Então, em 1996, com esse novo rito, o segundo caixão foi transformado num caixão de zinco. E é um caixão hermeticamente fechado para poder preservar o corpo, porque como nós vimos no caso do Papa Paulo VI, do Papa São João Paulo II, depois de um certo tempo a Igreja iniciou um processo de canonização e esses papas foram declarados santos. E sendo declarados santos, é importante preservar o seu corpo para a veneração dos fiéis. Então, essa cerimônia de 3 caixões, apesar do lado curioso da história, também tem um lado prático, que é preservar o corpo de qualquer tipo de decomposição. Professor, eu gostaria até de colocar na nossa conversa aqui o nosso apresentador, grande estudioso também do catolicismo, Eduardo Castro, participando então conosco dessa cobertura histórica do funeral do Bento XVI. Bom dia, Edu. Olá, bom dia, Cássio, bom dia, professor, bom dia quem nos acompanha. E exatamente enquanto o senhor falava de outros papas que depois foram santificados, apareceu uma faixa escrito Santo Súbito, algo que em 2005 não foi apenas uma faixa, foi um grito, um pedido que nós ouvimos durante a mesma missa, claro que com o Papa João Paulo II. Santo Súbito, ou seja, que ele seja feito santo rapidamente. Para os padrões da Igreja Católica, o Papa João Paulo teve um processo rápido. Será que o Papa Bento XVI também terá o mesmo processo? Lá na imagem a gente vê lá em cima
no final da imagem, lá na última transversal que a gente vê lá, uma faixa ali que está escrito Santo Súbito, professor. Sim, nós estamos vendo a imagem Santo Súbito, e realmente no funeral do Papa João Paulo II isso também aconteceu. É o Papa reinante quem inicia o processo de canonização, porque de uma certa forma é necessário aguardar um tempo entre o falecimento e o início do processo, mas esse tempo de espera pode ser abreviado pelo Papa reinante. Então vamos aguardar para saber aí se o Papa Francisco ou o Papa posterior ao Francisco vai abreviar o processo de canonização. Mas pode acontecer, sim. Uma missa que acabou sendo, comparativamente com aquilo que vimos em 2005, muito mais rápida. A missa, aproximadamente 1h15, já está acontecendo a procissão de retorno do caixão do Papa Emérito para dentro da Basílica, enquanto que em 2005 foram quase 3 horas de celebração. Como o senhor falou, algumas alterações ritualísticas e também algumas muito simbólicas, né? É a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de ver, em tempos mais modernos, uma missa de um Papa de corpo presente com a cadeira do Papa não estando vazia, né? Que é um símbolo também que se coloca ali ao lado do altar montado do lado de fora da Basílica na Praça de São Pedro. Essa cadeira branca que nós estamos vendo agora, que é a cadeira do Papa. Normalmente, em uma despedida de um Papa, ela fica vazia, ela fica, inclusive, simbolicamente vazia. E nós também tivemos uma modificação que não foi litúrgica, mas foi muito prática, né, professor? O cardeal decano, que agora é eleito, né? Ele fica por mandatos de 5 anos, Giovanni Battista Re, foi quem fez o momento do chamado mistério da fé, né? Que foi quem fez o momento da Eucaristia, mas o Papa presidiu entre aspas, o quanto ele pôde, uma vez que ele tem dificuldades de deslocamento por causa de problemas no joelho. Veja lá, ele está nessa imagem agora apoiado em uma bengala e ele tem se deslocado de cadeira de rodas e assistiu à missa na cadeira do Papa. Ou seja, acabou sendo uma cerimônia mais rápida, mas igualmente simbólica por muitos motivos, né? Sim, realmente, isso tudo que o professor Eduardo disse tem razão, ele está correto em todas as informações, e o fato do Papa Francisco ter presidido apenas os ritos iniciais, a liturgia da palavra, ele fez uma homilia muito breve, se comparada à homilia que o cardeal Ratzinger fez naquela ocasião, pelo falecimento do Papa São João Paulo II, ele fez uma homilia muito rápida. Naquela ocasião, o cardeal Ratzinger fez uma homilia de quase meia hora. Aqui o Papa Francisco fez uma homilia de 5 minutos. Então isso já contribuiu para encurtar a duração da celebração. Mas o fato dele delegar ao cardeal Giovanni Battista Re a parte da liturgia eucarística tem a ver com a sua condição de saúde. Isso já tem acontecido em outras celebrações, nas celebrações da Semana Santa, nas celebrações do Natal. Um outro cardeal tem presidido a liturgia eucarística para poupar o Papa Francisco de ficar tanto tempo em pé por conta dos seus problemas no joelho. Inclusive, a gente está acompanhando também imagens ao vivo do caixão do Papa Emérito Bento XVI sendo carregado aí da Praça São Pedro para dentro da Basílica. A gente lembra que o corpo do religioso será enterrado em uma cripta especial sob a Basílica de São Pedro, né? Fica ali nas grutas da Basílica. O caixão do Pontífice vai ficar então nessas grutas do Vaticano que abrigam os túmulos de outros papas. Inclusive, no testamento do Bento XVI, o Papa Emérito pediu para ser enterrado em que repousava o corpo de João Paulo II,
até 2011, né? Até porque os seus restos mortais foram levados para uma capela dentro da Basílica de São Pedro. A gente lembra também que o Papa Francisco já prestou homenagem ao Papa Emérito Bento XVI em uma missa que foi realizada logo após o anúncio da morte do Papa aos 95 anos, dizendo que o Papa Bento era uma pessoa tão nobre e gentil. Depois a gente acompanhou a imagem ali do Papa Francisco também ali fazendo a última oração, as últimas homenagens, e é claro que é um momento histórico e marcante. Edu, pode continuar também, eu só tive que narrar ali o que estava acontecendo, realmente uma imagem bastante histórica e também inédita aqui para a televisão brasileira. Vamos continuar então nossa conversa com o professor. Edu. Sem dúvida, porque agora termina a parte da cerimônia aberta. Não é como você dizia, Cássio, professor, eu peço que você nos ajude, no instante que a gente vê aí um agradecimento em alemão, né? Muito obrigado, Papa Bento, Papa Benedict. Mas agora a cerimônia continua dentro da cripta. O Papa Bento será o de número 149 a ser enterrado ali dentro das catacumbas do Vaticano. Ficam exatamente embaixo do altar-mor, e ali inclusive está um local especial, uma capela especial para o primeiro Papa, para o Papa São Pedro, né, professor? Exatamente abaixo do altar principal da Basílica, chamado Altar da Confissão, nós temos os restos mortais de São Pedro. Então, é um lugar muito importante, muito sagrado aí para todos os cristãos católicos, esse lugar onde será sepultado o Papa Bento XVI. Outra dúvida que eu tenho, inclusive uma curiosidade em relação a esse repertório musical que é utilizado também aí durante o funeral do Papa Emérito Bento XVI. O senhor tem mais detalhes para a gente? Sabe que o senhor é o grande estudioso também em relação a esses repertórios musicais da Igreja Católica. É o mesmo utilizado em outras cerimônias? E o porquê também dessa, podemos dizer, dessa marcha fúnebre? Tudo isso está nesse testamento que o senhor acabou nos mostrando? Isso, nesse momento nós estamos ouvindo uma peça de órgão que está sendo executada pelo organista, e todo o programa musical da celebração foi preparado pelo maestro Marcos Pavan, que inclusive é brasileiro, Monsenhor Marcos Pavan, que é o atual diretor e regente da Capela Sistina. Na celebração de hoje nós vimos a utilização do canto gregoriano em vários momentos da celebração, a antífona de entrada, as partes do Kyrie, do Sanctus, Agnus Dei, são partes em canto gregoriano. Além do canto gregoriano, nós tivemos a utilização da polifonia clássica, de compositores que fazem parte da tradição da história da Igreja. Então tivemos o compositor Giovanni Pierluigi da Palestrina, foram executadas 2 peças de Palestrina. O cardeal Domenico Bartolucci, que foi regente da Capela Sistina durante muito tempo e muito amigo do Papa Bento XVI, inclusive foi o Papa Bento XVI quem o fez cardeal. Então, do cardeal Bartolucci, nós tivemos o canto de entrada, o canto de comunhão. De Giuseppe Liberto, nós tivemos o momento do Aleluia. Então, foram utilizados aí um repertório extraído dos grandes compositores de música sacra, especialmente da escola romana. Palestrina, Bartolucci, Pittoni, foram os compositores executados aí juntamente com o canto gregoriano. Os cantos foram executados pelo coro da Capela Sistina, que ordinariamente canta em todas as celebrações do Papa, e foi auxiliado pelo coro guia, que tem a função de ajudar os fiéis nas partes que lhe cabem para as respostas da missa. Então foram 2 coros que executaram. E nesse momento nós estamos ouvindo 2 peças de órgão, que são do compositor Johann Sebastian Bach. Mozart e Bach eram os 2 compositores preferidos do Papa Bento XVI, então o organista está homenageando o Papa com a execução de peças de órgão de Bach para este momento da cerimônia. Professor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação para a gente entender melhor sobre todos esses ritos no funeral de um Papa, ainda mais no feito histórico, né, que é um Papa emérito sendo aí velado e também aí também sendo essa missa realizada pelo Papa Francisco. A gente acompanha, inclusive, já o público deixando já a Praça São Pedro ali no Vaticano, mas e milhares de pessoas passaram por ali desde a segunda-feira, quando começou, né, o velório do Papa Emérito. Foram 3 dias de velório dentro da Basílica, depois uma cerimônia fechada, né, o caixão foi fechado ali com parafusos de ouro, com as moedas e também todo o testemunho, né, dos feitos do Papa escritos, né, no seu caixão. E, é claro, essa cerimônia durando aí um pouco mais de 2 horas, marcando mais
mais um feito histórico na Igreja Católica. Muito obrigado pela sua participação e também pela sua contribuição para a gente entender melhor, né, o que de fato aconteceu neste momento lá na Praça do Vaticano. Imagina, de nada, estamos à disposição. Também queria agradecer ao meu colega Eduardo Castro, também grande conhecedor do catolicismo, trazendo também grandes contribuições para a nossa cobertura especial dessa missa do Papa Francisco que aconteceu na Praça São Pedro. E agora a gente vai para uma segunda etapa, né, de todo esse rito, que seria então a parte em que o corpo é levado para as grutas do Vaticano, onde o corpo do Bento XVI descansará pelos próximos anos.